I wanna know if these feelings flow both ways. Let's see you go. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e hoje eu vou responder uma tag. Na verdade são duas tags. Existem duas tags com o mesmo nome, como eu leio, e eu vou responder as duas aqui nesse vídeo. Meu Deus, obras, para! Duas pessoas muito queridas de dois canais e blogs que eu acompanho e adoro me marcaram para responder essa tag. A Michas, do Love & Rose, e a Mel Ferraz, do Literaturice. Um beijão enorme para vocês duas, muito obrigada por terem me indicado. A primeira tag foi criada pelo blog Lendo nas Entrelinhas. São 15 perguntas divididas em 5 categorias. A primeira categoria é a aquisição. Sempre compra você mesma seus livros ou tem anjos da guarda? Se tem, quem são eles? Não, geralmente não sou eu que compro os meus livros. Eu não trabalho, então por não ter uma renda fica meio difícil que eu compre os livros que eu quero, né? Então os meus anjos da guarda são os meus pais. Quando eu tô querendo ler algum livro, aí eu falo ou com minha mãe ou com meu pai. Aí se eles podem, eles me dão. Se eles não podem, eu espero até que eu tenha oportunidade de pedir de novo. Às vezes eu ganho dinheiro com alguma coisa. Quando eu consigo juntar algum dinheiro, geralmente eu compro algum livro que eu tô querendo, mas eu não tenho uma renda própria, então os meus anjos da guarda são os meus pais. Gasta quanto, em média, por mês em livros? Já estourou o cartão de crédito com livros? Como eu já disse, eu não trabalho, então eu não tenho uma renda fixa. E se eu não tenho uma renda fixa de ganho, eu não posso ter uma renda fixa de gasto. Então eu não tenho uma média de quanto gastar com livros. E se eu já estourei cartão de crédito com livros, eu nem tenho cartão de crédito, então nem que eu quisesse eu teria estourado o meu cartão de crédito. Consegue livros emprestados com frequência? Se sim, quem te empresta normalmente? Há alguns anos eu costumava pegar livros emprestados com dois amigos meus, a Amanda e o Igor. Mas agora eles não moram mais aqui na minha cidade, então eu não os vejo tanto. Então eu não pego mais livros emprestados com eles, mas que eu ainda tenha contato com eles. Mas eu ainda empresto livros da biblioteca. Eu faço faculdade, então vira e mexe, eu fico zanzando lá pelas prateleiras que tem livros de literatura e pego algum livro emprestado e leio. Não pego mais livros com pessoas, mas eu ainda pego lá na biblioteca. Inclusive recomendo que fuçem as bibliotecas das escolas de vocês, das faculdades, enfim. Tenho certeza que vocês vão achar coisas legais lá que vocês não imaginavam encontrar nas bibliotecas. A segunda categoria é o deleite. Lê em média quantos livros por mês? Quando eu tava lendo as perguntas para essa tag, eu descobri que eu não tenho média de nada. Já tiveram meses em que eu li 2 livros, já tiveram meses em que eu li 7 livros. Então eu não tenho uma média, gente. Isso depende muito do meu humor, depende da minha disponibilidade, depende do livro que eu tô lendo. Então depende muito, de vários fatores. Então eu não tenho média de livros lidos por mês, não. Lê em média quantas páginas num dia da semana e nos fins de semana. Como eu disse, eu descobri que eu não sou uma pessoa de médias. Pra falar a verdade, eu nunca reparei quantas páginas eu leio por dia. E assim como eu disse na resposta anterior, isso vai depender muito do meu humor, do livro, do momento, vai depender de muita coisa. Então não tenho média de livros lidos no mês, nem média de páginas lidas por dia da semana. Consegue abandonar um livro no meio da leitura? Sim, consigo. Por mais que eu não tenha abandonado muitos livros na minha vida, e eu não abandono porque eu sempre fico com aquela esperança de que vai que melhora, vai que melhora, vai que melhora. E aí eu vou continuando a leitura, mesmo daqueles livros que eu não tô gostando tanto. Mas eu já abandonei sim alguns. Se a leitura estiver muito ruim mesmo, não estiver me agradando em nada, e eu tiver sem esperança de que ela vá melhorar em algum momento, aí eu abandono. Mas muitas vezes, mesmo que eu não tô gostando tanto, eu vou até o final da leitura porque eu fico com aquele sentimento de que vai que melhora daqui a pouco. Às vezes não melhora nunca, mas esperança é a última que morre. Próxima categoria é o local do crime. Consegue ler em local movimentado? Ônibus, fila de banco? Sim, eu consigo. Eu consigo ler em locais que tenham pessoas ali ao meu redor. Eu costumo ler na faculdade, às vezes eu levo o livro pra lá e na hora do intervalo, dentro da sala, eu leio alguma coisa. Quando eu fui abrir a minha conta no banco, felizmente eu estava com o livro na bolsa, porque eu acho que eu fiquei umas 4 horas pra abrir uma mísera conta. Em ônibus, eu não saberia dizer se eu consigo ler, porque
tá em movimento, né? Não sei se isso seria incômodo pra mim. Mas eu não tenho costume de utilizar transporte público, porque a cidade que eu moro é bem pequena. Então eu vou pros lugares que eu tenho que ir a pé mesmo. Às vezes eu pego carona com meu pai ou com meu cunhado, mas o trajeto é sempre rápido, sabe? Que eu acabo nem tentando ler dentro do carro. E eu também não viajo muito, então prefere ler na mesa, sofá, no chão ou na cama. Geralmente eu leio na minha cama, mas às vezes eu também leio na mesa aqui, sentada na cadeira, né, mas apoiada na mesa. Então, geralmente cama, às vezes na mesa. Qual a hora do dia que prefere para ler? Eu costumo ler à noite, eu costumo ler de madrugada, mas eu não sei se eu teria uma hora preferida. A hora que eu estiver acordada, disposta, é essa hora que eu vou ler. Então, eu não saberia dizer se eu tenho uma hora preferida, não. Próxima categoria é os impedimentos. É solteira? Se não, seu namorado, noivo, esposo te dá espaço para ler? Bom, eu sou solteira, então sim, meu namorado me dá muito tempo para ler, tempo até demais, já que eu nunca o vejo. Ler no trabalho? Se sim, qual emprego dá essa dádiva de ler na hora de serviço? Como eu disse para vocês, eu não tenho uma renda fixa, então eu não trabalho, então não trabalho. Já deixou de sair com a galera só para ler aqueles capítulos irresistíveis? Sim, já deixei de sair pra ficar em casa lendo, assistindo filme ou assistindo alguma série. Mas eu não saberia dizer se alguma vez eu já deixei de sair pra ler um livro específico, sabe? Porque eu queria terminar um livro, porque eu queria saber o que ia acontecer nas próximas páginas. Mas, muitas vezes, eu coloco na balança. Vou sair ou vou ficar em casa? E muitas vezes ficar em casa ganha. A última categoria é as insanidades. Já sonhou ou teve pesadelos vivendo a história de um livro? Qual foi o livro? Sim, eu já sonhei muitas vezes com livros. Como eu disse, eu geralmente leio à noite, eu leio de madrugada. Então é antes de dormir, né? E muitas vezes, acho que por aquilo tá fresco na memória, eu sonho com essas coisas. O mais recente foi quando eu sonhei com o retrato de Dorian Gray. E o detalhe é que eu nunca li o retrato de Dorian Gray. Eu sei pouquíssimo sobre a história, é um livro que eu quero muito ler, eu tenho uma edição aqui, mas ainda não li. E eu sonhei com isso, foi no Dia Internacional da Mulher. Eu lembro de ter visto muitos posts sobre isso no Facebook e no Twitter, e alguns posts falando sobre essa data de um jeito meio revolts. Então eu fiquei com isso na cabeça. E no meu sonho, eu era Dorian Gray, e eu tava sendo apedrejada no Dia Internacional da Mulher. Eu tava andando nas ruas e do nada eu comecei a ser apedrejada e depois eu descobri que eu era o Dorian Gray. Justamente. Enfim, coisas doidas. Qual a maior loucura que já fez ou que faria pra conseguir um livro? Eu nunca fiz nenhuma loucura pra conseguir um livro. Você já fez uma loucura pra conseguir um livro? Que medo de você. Loucura. O que seria loucura? Qual seria uma possível loucura pra conseguir um livro, gente? Já chorou ao terminar um livro? Foi de felicidade ou de tristeza? Qual foi o livro? Seria mais fácil se eu selecionasse os livros que eu não chorei. Eu choro muito, eu choro fácil, eu choro de alegria, eu choro de tristeza, eu choro o tempo todo, gente. Inclusive eu fico constrangida quando eu vou ver um filme com outras pessoas, sabe? E é um filme meio chorante. Aí eu fico até tensa assistindo assim, tipo, segura, segura, não chora, não chora, não chora, não chora. Porque é constrangedor. Às vezes determinada cena me faz lembrar outra coisa e aí eu tô chorando por essa outra coisa. Nem é por aquilo especificamente que eu li ou que eu vi. Enfim, é a vida. Bom, vamos para a próxima tag. A próxima tag foi criada pelo canal Annie's Corner e quem traduziu foi o pessoal do canal Central da Leitura. Como você descobre sobre novos livros para ler? De várias formas. Existem outros blogs que eu acompanho, outros canais que eu acompanho. Então, muitos livros que eu descubro vem daí. Indicações também, pessoas que eu conheço e converso, falam, talvez você goste de ler tal livro. Eu olho o catálogo das editoras, eu olho títulos que me interessam. E a outra forma, que talvez seja a mais peculiar, eu adoro o Scoob, gente. O Scoob, pra quem não sabe, é uma rede social voltada pra livros, né? E eu vivo fuçando as estantes alheias. E eu nem olho pessoas específicas, sabe? Eu me pego fuçando estantes de pessoas que eu nem conheço. E eu sempre olho a pastinha de favoritos, os livros que uma pessoa X marcou como favorito. Aí eu olho, olha, nosso gosto bate um pouco, também gostei muito desse livro, e desse, a pessoa também gostou. Aí eu vou olhando outros livros que eu não conheço e que essa pessoa marcou como favorito. E aí se o título me interessa, eu paro pra dar uma olhada na sinopse, ou então só de ver o título eu já acrescento na minha lista de desejados. Então essa é outra forma
que eu encontro novos livros para ler. Eu olho se meu gosto bate um pouco com o gosto da pessoa e assim eu vou lá, fuxicando e descobrindo novos livros. Como você entrou nesse mundo da leitura? Foi sorte, talvez, de ter as pessoas certas me influenciando desde nova? Bom, antes de sequer saber ler, a minha prima, Gi, ela me olhava, meus pais trabalhavam fora, minhas irmãs estudavam, então a minha prima ficava em casa comigo e a minha mãe trabalhava em uma escola infantil, ensino fundamental, e a minha mãe sempre trazia livros, ela pegava livros emprestados nessa escola e trazia pra casa, e era a minha prima que lia pra mim. E eu tinha a hora certa da leitura, sabe? Minha prima ficava comigo na parte da tarde e a gente ia pra rede e a minha prima lia pra mim essas histórias lá. Então começou aí. O meu pai lia muito quando ele era mais novo. Quando eu nasci, meu pai já não lia tanto, mas eu sempre via livros pela casa, então por mais que eu não visse meu pai lendo, os livros estavam ali presentes na casa, sabe? Então veio certa influência do meu pai também. E quando eu fui pra essa escola onde minha mãe trabalhava, quando eu comecei a estudar lá, eu tive uma professora, que é a tia Sandra, e ela incentivava muito a leitura entre os alunos. Todo mês, eu não sei se era uma vez por mês ou 2 vezes por mês, ela selecionava algum livro que a turma inteira lia, e a gente lia esse livro selecionado e a gente fazia teatros sobre esses livros. Era muito divertido, eu adorava isso. Então foram vários fatores que me inseriram aí nesse mundo da leitura. Eu tive a sorte, como eu disse, de ter pessoas aí no meu caminho que influenciavam isso de algum jeito. Eu sou muito grata a elas por isso. Como o seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Eu não saberia dizer se meu gosto mudou, e eu acredito que ele não mudou. Até hoje eu considero o meu gosto muito aberto, eu leio um pouco de tudo. Inclusive, olha só, quando eu comentei com vocês, né, dessa minha professora que incentivava a gente ler esses livros. A gente lia alguns livros, a gente era criança, mas a gente nem lia só livros para criança. Quando eu li Os Miseráveis pela primeira vez, foi em uma adaptação para crianças. Eu lembro de ter lido Os Miseráveis, eu lembro de ter lido a Odisseia. Então eu era criança, mas eu nem tava lendo só livro infantil, sabe? Mas eu acho que meu gosto é bem aberto. Eu não saberia dizer se meu gosto mudou ou não. Com que frequência você compra livros? Como eu disse em várias outras respostas, eu não trabalho, eu não tenho uma renda fixa, não tem frequência. Como você entrou nesse mundo dos canais literários? Bom, em 2011 eu comecei a cuidar do blog com a Jéssica e por começar a cuidar de um blog, eu passei a acompanhar vários outros blogs também. Por acompanhar esses outros blogs, eu acabei conhecendo alguns que faziam aqueles vídeos de caixa de correio. Depois de um tempo, eu comecei a fazer esse tipo de vídeo pro blog também. Inclusive, eu deletei esses vídeos do canal porque vergonha define, mas foi assim que eu entrei nesse mundo dos canais literários. Então eu comecei fazendo esses vídeos, né, de caixinha de correio, e depois de um tempo eu fui conhecendo outros canais de pessoas que, além de mostrar os livros que recebiam, falavam sobre os livros. Então, com o tempo, eu fui agregando essas coisas pro canal também. Como você reage quando não gosta do final de um livro? O que é possível fazer quando a gente não gosta de um final de um livro? Fiquei curiosa, juro, com possíveis reações. Porque eu não faço nada. A única coisa que eu faço com livros que eu não gosto é, eu não guardo. Livros que eu leio e eu não gosto, eu dou de presente para alguém que queira ler. Eu troco por outros livros que eu tenho vontade de ler, enfim. Eu li e eu não gostei, eu passo pra frente. Com que frequência você espia a última página do livro pra ver o que acontece no final? Essa é a pergunta polêmica. Eu já vi vários outros vídeos de outras pessoas que responderam essa tag e muita gente respondia: o quê? Ler a última página? Que absurdo, quem faz isso? Por quê? Calma, relaxa, vamos conversar. Porque eu já li, sim, não, eu nunca li a última página. Última página, de fato, eu nunca li. Mas muitas vezes eu já li a última frase dos livros. Antes de começar a leitura, eu lia a última frase. Não aconselho que façam isso com livros de séries ou livros de trilogias. Eu nunca li a última frase de livros de séries ou livros de trilogia, porque pode ser que você leia alguma coisa que vai tirar a graça do próximo livro dessa série que você for ler. Mas, gente, livros únicos, eu já li sim a última frase e olha, nunca aconteceu nada demais. Eu nunca perdi a vontade de ler o livro porque eu tinha lido a última frase. E eu não sei o motivo de fazer isso. Não que eu faça isso com todos os livros que eu vou começar a ler, mas eu já fiz algumas vezes sim. E eu não sei porquê, sei lá, curiosidade. E, gente, não fiquem achando que por ler a última frase, vocês vão descobrir toda a verdade do livro. Porque, fala sério, vocês, sei lá, é novela? Não é que tudo se resolve no último capítulo. E na maioria das vezes, se não todas, que eu li a última frase de um livro, aquilo não disse nada pra mim, porque eu ainda nem tinha começado a leitura. Então eu lia e ficava...
Tá, o que será que isso quer dizer? Pelo menos eu, Amanda, das últimas frases já lidas antes de iniciar a leitura, nunca tirou a graça da minha leitura e eu nunca descobri algo muito impactante por ler aquelas últimas palavrinhas ali. E fala sério, né? Se um livro resume tudo na última frase, como é possível? Vai estar lá, ai, fulano casou com ciclano e fulano matou Beltrano. Enfim, não sei se eu consegui dar o meu lado da história, porque todo mundo que eu vi respondendo essa pergunta ficava indignado. Relaxa, gente, relaxa, respira. Estou dando a minha palavra pra vocês. Mentira. Se você não quer ler as últimas frases, não leia, porque vai que você descobre alguma coisa, sei lá, vai colocar a culpa em mim. Tô falando da minha experiência. Nunca aconteceu nada trágico por ter feito isso. E a última pergunta é quem você vai marcar para responder essa tag. Bom, essa tag já tá rolando aí faz um tempo. Eu vou indicar aqui algumas pessoas, alguns canais que eu acompanho e que eu acredito que ainda não responderam. E se eu não te indicar aqui e você ainda não tiver respondido, fica super à vontade para responder. Eu vou indicar a Morgana, do Literalmente Vlogando, a Bia, a Beatriz Costa, a Babi Lorentes, a Gé, do De Moça, vou indicar a Bárbara, do Letras de Batom, e o Code, do Minha Sala Precisa. Então eu vou guardar as respostas de vocês, caso vocês ainda não tenham respondido. É isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijão pra vocês, boa semana e tchau. Até o próximo vídeo. Hit snooze, just 5 more minutes, please. You're such a sleepyhead, and that works for me, that works for me.